Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é Renato, eu sou professor do curso de Administração Pública da UFAL, em Campos Arapiraca, com alguns trabalhos também na Faculdade de Economia e Administração, exemplo da disciplina de Políticas Públicas no mestrado em Economia, e agora fazendo uma participação aqui com vocês na disciplina de Gestão de Projetos Públicos, a disciplina do mestrado profissional de Administração Pública. Agradecer primeiramente o convite do professor da disciplina para a gente participar, para a gente contribuir, compartilhar experiências e, acima de tudo, manifestar minha vontade de estar aí presencialmente, né? Infelizmente eu estou fora do país no momento, mas não queria deixar de estar com vocês de alguma forma, ainda que à distância, para a gente poder trabalhar alguns conteúdos, discutir alguns pontos, né? E esse encontro de hoje é basicamente para isso, fazer uma exposição sobre aspectos relevantes de alguns tipos de projetos públicos e posteriormente a gente pode conversar e discutir também os trabalhos de final de curso da disciplina de vocês, né? E o que mais vier pela frente, né? O momento de encontro na disciplina é sempre um momento de começo, de início, né? A partir daí, os próximos passos a gente vai vendo conforme a condução do professor da disciplina e dentro do que eu puder contribuir. Pois bem, gente, a localização do contexto de hoje, né? No dia de hoje a gente vai discutir um pouco daquilo que se chama de parcerias público-privadas enquanto projetos públicos. Ou seja, a maioria dos projetos públicos, principalmente aqueles ligados à infraestrutura no país, hoje se desdobram por meio de parcerias público-privadas. Então, esse seminário de hoje ele se localiza no contexto da disciplina enquanto uma forma, né, trabalhar elementos pertinentes à gestão de projetos públicos no contexto das parcerias público-privadas. A gente vai ver no desmembrar da exposição de hoje que muitas das ações estatais, das políticas públicas de infraestrutura ou de outra natureza hoje se desdobram em ação conjunta, né, entre o Estado e o setor privado, entre o Estado e a sociedade, e dentro desse contexto os projetos públicos também têm que ser gestados no curso dessa interseção entre Estado e mercado, ou em alguns casos Estado e mercado com a participação da sociedade. Para que serve, né? Para que serve a composição das parcerias público-privadas? Hoje serve para você conseguir manejar elementos de estudo, elementos de considerar, melhor dizendo, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo, a viabilidade ou não de determinados tipos de investimento. Nesse caso, a gente utilizou bibliografias que trabalham tanto a conjuntura internacional das parcerias público-privadas, conhecidas também como PPPs. Consideramos guias práticos brasileiros, né, utilizados, compostos pelo Grilo principalmente. Consideramos materiais de cartilhas governamentais que trazem, por exemplo, a construção do metrô de Curitiba, a construção das obras de saneamento da cidade de Maceió, realizadas pelo governo do estado. Ou seja, a gente vem trazendo exemplos, né, e casos práticos no decorrer da exposição de hoje, né. A estruturação da apresentação a gente vai ver como uma primeira parte, onde a gente tem uma exposição um pouco mais teórico-conjuntural do contexto das PPPs no mundo e no Brasil. E na segunda parte da exposição a gente vai trabalhar mais elementos técnicos até o final chegarmos no caso prático. Ao final do curso deixo meu e-mail, né? Aí no começo vocês também podem ver na tela. E ao final do curso deixo meu e-mail para contatos posteriores e a gente discutir o que mais se entender por necessário. Pois bem, vamos aos conteúdos, né? Seria parceria público-privada e a gestão de projetos públicos, né? Essa exposição é realizada por mim e com auxílio do bolsista PIBIC, Diego Leonardo, que também participou dessa construção, né? Vem participando, na verdade, de estudos que nós vamos fazendo na área, né? Nós estamos fazendo estudos já há algum tempo e temos um cronograma de atividade aí para o próximo ano, né? Então, os objetivos da exposição de hoje seriam dois. O primeiro deles seria abordar os determinantes conjunturais de surgimento das PPPs, como é que elas surgem, por que no Estado contemporâneo é uma das principais formas de se projetar e desdobrar, implementar as ações públicas ou monitorar as ações públicas executadas pelo setor privado, né? E, num segundo momento, apresentar elementos técnicos da elaboração de projetos públicos na área de PPPs. E aí você tem uma série de questões a serem abordadas anteriormente a esse desdobramento técnico, né? Primeiramente, a gente tem que trabalhar
um pouco dos fundamentos, né, que compõem essa emergência, né, esse surgimento das parcerias público-privadas no mundo e no Brasil, né. Ele está fundamentado basicamente nas transformações em que sofreu a administração pública na contemporaneidade, principalmente nas últimas décadas. Hoje a gente passa por um momento de construção de novos arranjos institucionais, arranjos que são tidos como eficientes ou não para a implementação de políticas públicas e ações estatais. Se anteriormente existia uma confrontação entre Estado e mercado, entende-se hoje que essa confrontação já não atende mais tanto às necessidades de acumulação do capital privado, como às necessidades de implementação de políticas públicas do setor público. Para tanto, cumpre a gente fazer uma retrospectiva para saber como chegamos até aqui. Primeiramente, antes da década de 70, por exemplo, a gente tem, vocês viram isso em outras disciplinas, principalmente nas disciplinas de teoria da administração pública, disciplinas sobre o Estado e até em alguns casos disciplinas de política pública, a gente tinha um estado de bem-estar, né, que era economicamente abordado pela escola do Welfare State Economic. Ou seja, a gente tinha a construção de um modelo de Estado interventor. O Estado era concebido enquanto um ente externo à economia que fazia intervenções hierárquicas no setor econômico, né? Os desdobramentos das políticas públicas eram decididos na esfera política e o Estado se comunicava hierarquicamente com o mercado, né? Com o passar do tempo, a partir do choque do petróleo, principalmente a partir da crise da dívida de 82, isso muda muito, particularmente nos países da América Latina. E essa mudança particular vai gerar uma reconcepção, tanto do arcabouço teórico, que vai gerir isso, como o próprio formato das políticas públicas. Aí a gente tem o surgimento da escola, da teoria da escolha pública, que embora já tenha nascido lá na década de 50 e 60, ela vai ganhar proeminência no mundo no final da década de 70, né, segunda metade da década de 70, e no Brasil a partir da década de 80. Né? O que ocorre? Vai passar a haver uma requalificação dos instrumentos de mediação e atuação estatal. Se antes o Estado era um Estado provedor, um Estado que fornecia bens, um Estado que criava empresas estatais que se expandiam enquanto um Estado burocrático, no Brasil, mais especificamente, final da década de 80, começo da década de 90, a gente vai ter o quê? Um Estado que passa a ceder parte desses espaços de atuação ao setor privado e o setor privado começa a atuar em determinados segmentos, processo que vai ser denominado por muitos de privatização ou de enxugamento da máquina pública, ou um processo de transferência de atribuições que seguem, embora sigam sendo públicas, agora vão ser delegadas ao setor privado. E aí, nesse contexto, no Brasil, surge a tal das leis de concessões, onde o Estado vai conceder atividades públicas ao setor privado. O setor privado vai realizar determinado tipo de atividade, vai explorar e vai cobrar uma tarifa, né? Uma tarifa do cidadão usuário, que a gente pode ter concessões de serviços públicos, a mais diversas, que vão desde transporte público, a uma concessão da construção de uma estrada que se cobra um pedágio, a uma construção de uma outra obra de engenharia qualquer onde se possa cobrar um pedágio, a exemplo de estádios de futebol, sabendo que estádios de futebol, a maioria dos da Copa do Mundo já foram realizados sobre outro regime. O que ocorre? No curso da década de 90 até o começo dos anos 2000, essa forma de realização de parcerias, onde o Estado delegava ao setor privado, por sua conta e risco, realizar obras ou serviços e cobrar do usuário, acabou não dando muito certo, não tendo muito sucesso. Funcionou bastante por um tempo, porém se demandava novos tipos, novos arranjos institucionais mais adequados ao montante das obras, do que as obras exigiam, né? E mais adequados também à necessidade de financiamento do setor público. O que ocorre? Se antes, nesse curso, desde a mudança do estado de bem-estar e a sobrevinda da teoria da escolha pública, você tem um Estado já privatizante que delega completamente ao setor privado a responsabilidade pela execução de determinados serviços, no final da década de 90 já começa a surgir no Brasil uma necessidade de que esse risco não fique só com o setor privado. Os ciclos de crise na década de 90 não se extinguiram, né? Tivemos na América Latina, né, crise na Argentina, tivemos crise no Chile, nós tivemos ao redor do mundo, né, a crise na Rússia, a crise dos tigres asiáticos, ou seja, num dado momento se entendeu que a delegação total daquelas atividades ao setor privado não era suficiente para que se rompesse com o ciclo recessivo que até então existia. E daí surge o que é a necessidade de se realizar atividades e investimentos públicos em cuja
cuja participação e a responsabilidade também seja compartilhada. E daí surgem as PPPs. No Brasil, principalmente a partir do ano de 2004. A principal diferença entre as concessões modalidade PPP e a concessão comum, que existe desde a década de 90, é que numa a responsabilidade ela é total e completa do setor privado, noutra a responsabilidade ela é compartilhada, um pouco setor público, um pouco setor privado. Portanto, a partir da década de 70, nós tínhamos o Estado provedor, um Estado interventor. A partir daí a gente tem um Estado competitivo e com essas reformas estruturais, a adequação institucional vai demandar uma melhor articulação entre o setor público e privado. Essa articulação entre o setor público e privado não mais vai ser hierárquica, nem tanto Estado, nem tanto mercado. Vai ser heterárquica, né? Estado e mercado sentam para traçar arranjos institucionais comuns, acordos capazes de fomentar essas atividades de forma bom para os dois lados. E aí você vai ter um contexto de desregulação econômica, abertura comercial financeira e um certo enxugamento da máquina pública. Entenda-se que privatização, nesse contexto, vai ter que ser concebida de dois modos: privatização em sentido amplo e privatização em sentido estrito. Privatização em sentido amplo é toda e qualquer forma de atuação privada no setor público. As PPPs podem ser consideradas um tipo de privatização, as concessões podem ser consideradas um tipo de privatização em sentido amplo. Em sentido estrito, é na verdade a venda de ativos públicos para o setor privado, né? O melhor exemplo é esse, quando se vende uma estatal para o setor privado. Nas concessões e PPPs, por exemplo, não se vende um ativo estatal. Ao contrário, se delega a exploração de um serviço público por um particular durante anos e, ao final, os bens que envolveram aquela prestação de serviço se revertem em favor do Estado. Vamos lá. Para entender melhor o contexto e a necessidade de parcerias público-privadas no contexto contemporâneo, vale a gente verificar aqui, por exemplo, os investimentos realizados em infraestrutura ao redor do mundo. A gente tem uma série de investimentos realizados em diversos continentes, onde, por exemplo, a China, enquanto país de desenvolvimento, despende 8,5% do seu PIB para investimento em infraestrutura, dentro do período de 92 a 2011, conforme vocês podem verificar aí no gráfico. O Japão, um pouco menos, você tem a União Europeia com 2,6%, os Estados Unidos também com 2,6%. Naturalmente, os países já desenvolvidos demandam um menor investimento em infraestrutura, uma vez que o país já está construído, já está pronto. E a América Latina lá embaixo, a América Latina lá no canto direito do visor, com apenas 1,8% de investimento em infraestrutura, ou seja, as necessidades de investimento em infraestrutura para os países em desenvolvimento situados na América Latina são particularmente importantes, são particularmente necessárias, ou seja, e essa necessidade de investimento elas podem ser supridas de diversas formas, ou pela atuação direta do Estado, ou pela realização de parcerias público-privadas, ou por concessões comuns. Os arranjos, a eleição do qual melhor arranjo, a seleção de qual melhor caminho para se prover essas necessidades de infraestrutura é o que a gente vai trabalhar um pouco hoje, no sentido de que é preciso verificar se é viável ou não a realização de uma PPP ou a realização de uma obra pública tradicional, né? Os métodos para essa verificação é um pouco do que a gente vai trabalhar hoje. Aí aqui trazendo para vocês os exemplos das parcerias público-privadas realizadas no estado de Alagoas, né? Os investimentos de saneamento, né, na cidade de Maceió. A gente tem 2 projetos já em andamento e tem mais 3 projetos por vir, ainda em fase de elaboração, né? Você tem a PPP do Tabuleiro e você tem a localização de ativos no Farol. Mais adiante, para fins também de esgotamento sanitário, você tem a PPP Serraria, Mandaú e Jacintinho, em fase de estudos, elaboração, para vir a ser contratado. Aí, como é que são essas fases de estudo e elaboração? A gente vê isso logo adiante, né? O que é que se precisa fazer, as etapas do projeto público, até que se valore se é melhor ou não realizar a parceria público-privada e assim se chegue finalmente à contratação e, ao final, à gestão e monitoramento do contrato. Indo adiante, importa trazer aqui para vocês o ciclo legislativo que compõe esse tipo de parceria, resgatando um pouco do que a gente falou sobre o papel do Estado nas últimas décadas. O papel do Estado muda, né, conforme a conjuntura nacional e internacional, e com essas mudanças também sobrevêm os arranjos institucionais, inclusive as leis de concessão e de PPP.
Se pode observar aí que primeiro em 93 a gente tem as leis de licitações, né? Depois vem a lei dos portos, em 95 as leis de concessões, e aí, lá por volta de 97, a Lei Geral de Telecomunicações, Lei das OS, Lei das OCIPs, que seriam o quê? As organizações de sociedade civil de interesse público, quando o Estado vai se privatizando, vai entregando parte das demandas públicas ao setor privado, ainda que organizações públicas não estatais, setor privado não, organizações públicas não estatais, ainda na esfera pública, porém não geridas diretamente pelo Estado. E mais adiante, até 2004, você vai ter de fato a lei de PPP, que nada mais é do que uma modalidade de concessão. A gente tem a lei das concessões aqui em 95 e lá em 94 a gente tem a lei de PPP, conhecidas também como concessões especiais. Dentro dessa cronologia a gente pode ver o quê? Que antes de 93, para o Brasil, o Estado era um Estado prestador de serviço, era um Estado que diretamente comprava e contratava esses serviços. Com o passar do tempo, já em 95, você tem a lei de concessões, onde o Estado concede, né, a prestação de serviços ao setor privado e o concessionário, ou seja, o parceiro privado, vai executar esses tipos de serviço. E lá em 2004 já se verifica o que? Uma nova modalidade de concessão. Conforme dito, já nesse momento verificou-se que toda a responsabilidade na mão do setor privado não foi suficiente para romper com o ciclo recessivo. E aí necessitou-se o quê? De um compartilhamento de responsabilidade e um compartilhamento de remuneração dessas atividades. Daí vem as PPPs. As PPPs elas se caracterizam principalmente pelo compartilhamento de responsabilidade entre o setor público e privado e muitas vezes pela dupla remuneração. A remuneração ela vem por parte do Estado e por parte do usuário e, em alguns casos, somente por parte do Estado. Vamos um pouco adiante para se entender um pouco mais desse contexto de atratividade para essa realização de parcerias, uma vez que as parcerias também têm que ser atrativas para o setor privado. Dentro dessa iniciativa privada, basta a gente avaliar um pouco da chamada taxa de retorno, taxa interna de retorno real. Um certo escalonamento aqui, uma certa colocação, vista no canal dos PPPs, sobre essa taxa de retorno. Primeiro se avaliou o quê? Concessões de rodovias, revisões de tarifa de distribuidores de energia, revisões tarifárias de distribuidores de energia ainda, já em 2007, no segundo ciclo, ou seja, onde você já tem a lei de parcerias público-privadas, concessões rodoviárias, mais concessões rodoviárias, e aí a revisão tarifária de distribuidores de energia de 2011 a 2014, e ao final, em 2012, você tem o leilão dos aeroportos. Pode-se acompanhar no curso de Direito, na coluna da direita, o percentual da taxa interna de retorno real desses investimentos. Algo que é importante para a gente perceber o que houve uma queda nesse retorno real de investimentos. Se a gente verificar o gráfico a seguir, a gente percebe que em 98 você está com ela em 21% e lá em 2012 ela vai para 6,46%. A que se deve esse tipo de essa diminuição de rentabilidade? Há três razões específicas. A primeira seria o quê? Uma maior concorrência. O setor privado descobriu esse novo espaço de acumulação, esse novo espaço de disputa, de geração de valor, e aí se prepara para disputar essas licitações, se prepara para disputar essas concorrências, e aí, como há um aumento em concorrência, a taxa de retorno cai, né? Há também uma diminuição gradual dos projetos com maior retorno econômico financeiro. O Estado, ou seja, aprende a planejar melhor esses processos de contratação, verificar as reais margens de retorno e fazer algo de forma a preço mais módico para o contribuinte, ou seja, conseguir balizar essas contratações e modelar esses contratos de forma mais barata. E houve também, nesse espaço de tempo, né, do final da década de 90 até o ano de 2012, uma queda do risco Brasil, ou seja, com uma queda do risco Brasil, o custo do investimento brasileiro também cai, ou seja, até 2012, o custo para investimentos de grande monta e de longo prazo no Brasil acaba caindo. Para falar mais um pouco de concessões, recuperando um pouco do que a gente já adiantou nos minutos anteriores, você tem as concessões comuns, aquelas que vieram lá em 95, onde no curso, né, no auge da reforma do Estado brasileiro, a reforma do aparelho do Estado, onde houve uma série de privatizações, venda de ativos públicos e empresas públicas, e nesse momento acreditava-se que o setor privado sozinho poderia gerir melhor uma série de processos da coisa pública. Nesse contexto, em 95, havia uma delegação da atividade e
que era executada, por sua vez, por conta e risco do parceiro privado. Já em 2004, sobrevêm as concessões especiais, caracterizadas principalmente pelo compartilhamento de risco entre o parceiro público e o parceiro privado. Essas concessões especiais podem se dar de duas formas: patrocinada e administrativa. Na patrocinada, vale mencionar que se caracteriza principalmente a dupla remuneração, ou seja, vai ter um pouco de remuneração do Estado e um pouco de remuneração do cidadão usuário. Por exemplo, no estádio de futebol, você tem a construção de um estádio em parceria público-privada. O Estado pode pagar durante anos a construção daquele estádio, mas o torcedor que vai lá no final de semana também paga o preço do ingresso. A construção, por exemplo, de um metrô, né? Você vai ter o Estado subsidiando mensalmente a operação daquele metrô, uma vez que o transporte público é de interesse público e, portanto, estatal. E você tem o usuário do metrô pagando a passagem, né? Na maioria dos metrôs do mundo, por exemplo, o valor cobrado pelo bilhete não cobre o custo total de operação. Então o Estado paga uma parte e o usuário paga outra parte. Assim, para ficar mais didático, vamos ver através de uma sequência, né, em balões, como uma espécie de mapa de como se dá essa relação. A princípio, você tem uma relação tripartite, onde você tem o poder concedente, que é o Estado, né? A concessionária, que é o parceiro privado, e o usuário. Nesse caso, o poder concedente vai remunerar a concessionária, que vai prestar um serviço ao usuário e o usuário também vai pagar uma tarifa. Ou seja, você tem remuneração dos dois lados. Tanto o Estado paga um pouco ao concessionário, como o usuário paga um pouco ao concessionário pela prestação do serviço. Na concessão administrativa, por sua vez, considerando aí, não se pode esquecer, dentro das modalidades de concessão especial, tem-se as concessões, relembrando, concessões comuns, que são aquelas trazidas em 1995. Em 2004, as concessões especiais, chamadas também comumente de PPP, parceria público-privada. Dentro dessas PPPs, nós temos a concessão patrocinada, que é essa que nós acabamos de explicar, e a concessão administrativa. Falando da concessão administrativa, onde a remuneração é só por parte do Estado, você tem o quê? Quando a administração pública é usuária direta ou indireta. Ela pode ser usuária direta, onde ela remunera e a prestação de serviço ocorre pela concessionária à própria administração, como por exemplo pode haver o quê? Um serviço amplo de manutenção de um prédio público administrativo. Você pode ter o que? A administração é usuária direta daquele serviço prestado pelo concedente. Ou você tem a administração como usuária indireta, onde você vai ter o poder concedente, a concessionária e um usuário, com a distinção de que esse usuário não paga tarifa, né? Isso pode ser muito comum, por exemplo, em hospitais públicos. Você pode ter uma concessão onde exista a construção de um hospital e a prestação de um serviço público e o Estado pague completamente por aquele serviço público, o usuário não necessite pagar. Para fins de compreensão do papel do Estado na PPP e fora da PPP, é importante a gente verificar o papel a ser desempenhado por ele na consecução do projeto público. Veja bem, colocamos aqui para vocês o papel do governo em infraestrutura e o papel do governo em PPP. O papel do governo em infraestrutura, entenda-se o quê? Quando ela é realizada diretamente pelo setor público. Quando você vai ter aqui, no caso, o papel de projetar e implantar do Estado, vai poder ser delegado ao setor privado, quando você tem aí uma concessão comum. Naturalmente que o papel de fiscalizar e controlar sempre vão estar na mão dos tribunais de contas e do Poder Legislativo, certo? Fiscalizar é uma função inerente à fiscalização do setor público e privado. Vocês puderam ver isso, imagino que na disciplina de Direito Administrativo ou na disciplina de Gestão de Contratos Públicos, possivelmente. Ou seja, dentro das funções de planejar, projetar, preparar a licitação, financiar, operar e manter, apenas a função de projetar e de implantar poderiam ser delegadas ao setor privado. Já no âmbito das PPPs, parcerias público-privadas, tal como concebidas pela Lei 11.079 de 2004, a gente pode ter uma delegação ao setor privado das funções de projetar, de financiar, uma vez que o setor privado que vai buscar financiamento para essas obras de infraestrutura ou para a prestação desse serviço, implantar, operar e manter. Naturalmente que nesses casos o Estado vai ter que estar
com a função de também regular. Função basicamente desenvolvida hoje no Brasil pelas chamadas agências reguladoras, né? Agências reguladoras que a gente pode ter a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, cada uma dessas agências responsável detentora de um certo know-how, de um certo conhecimento, capaz de monitorar atividades dentro da sua complexidade, capaz de monitorar e regular atividades complexas realizadas pelos parceiros privados nesses segmentos. Indo adiante, a gente vai ter o quê? Uma série de etapas, para ficar mais didático, a gente colocou aqui uma série de etapas por onde se dão os projetos PPP. O projeto em PPP ele segue uma etapa que é de concepção, ou seja, onde se vai entender o que o parceiro privado quer, o que o parceiro público quer, um certo acercamento, uma certa aproximação entre o Estado e o mercado. Uma fase de modelagem, a consulta pública, a licitação, a declaração do vencedor e o contrato, a assinatura do próprio contrato. Para a gente entender melhor essa primeira fase, você tem a intenção pública ou a proposição, ou seja, a manifestação de interesse privado. O que é que pode acontecer nessa primeira fase? O Estado, digamos que ele queira construir uma estrada, ele pode perceber que determinados parceiros, eventuais parceiros privados têm interesse naquilo. Ele pode o quê? Buscar uma manifestação de intenção, ele pode buscar consultar parceiros privados se haveria um eventual interesse em concorrer a um procedimento licitatório para aquilo. Ou então, o próprio setor privado, identificando determinadas necessidades públicas, sem qualquer manifestação do Estado, pode apresentar uma manifestação de interesse privado. Digamos que uma empresa privada que constrói obras de saneamento verifique que determinada cidade não tem saneamento. Pode ele apresentar o que é uma manifestação de interesse privado, realizar um certo tipo de projeto e apresentar ao parceiro público, eventual parceiro público, existe aqui uma necessidade pública e nós podemos fazer. A partir daí vai existir a fase de modelagem do projeto e uma proposta de manifestação de interesse, ou seja, aí o Estado vai modelar o projeto, que isso pode ser contratado também uma empresa privada, e para fazer, né, conceber esse projeto, uma vez que são de grande complexidade e com grande especificidade, e aí realizar a tal da proposta de manifestação de interesse. Após essa aproximação, após a concepção do projeto, isso para a legitimidade popular, legitimidade principalmente de verificação do efetivo interesse público dessas obras, vem a chamada fase de consulta pública. Deve ser realizadas assembleias, né, onde os cidadãos poderão participar, conhecer o projeto e votar. Em sendo aprovado em sede de consulta pública, aí tem-se início o procedimento licitatório, com a concorrência pelos demais por diversos parceiros privados, quais queiram participar daquela licitação. Sendo celebrado o procedimento licitatório, vai haver a adjudicação ao vencedor e a celebração do contrato. Daí segue-se o que? A fase de acompanhamento, monitoramento e avaliação do contrato, ou seja, a gestão do próprio contrato público. Para se entender de forma mais esquemática, em termos de prazos, naturalmente que os prazos que a gente coloca são prazos estipulados pela lei, são prazos ideais, mas muitas vezes se atrasa. Como vocês podem ver, existe aqui um prazo de 345 dias, ou seja, quase um ano, para se conseguir preparar um projeto de PPP efetivamente, no sentido de preparar e assinar o contrato. Você vai ter no primeiro momento da manifestação de interesse público. O governo analisa e aprova o projeto, ou manifestação de interesse privado, perdão. A manifestação de interesse privado, ou seja, o setor privado apresenta o projeto, o governo vai analisar e aprovar ou não o projeto, né? A iniciativa privada apresenta algo ao governo e o governo analisa. A partir daí, se for aprovado, se entender que de fato há um interesse público, vai haver o quê? Uma proposta para manifestação de interesse. Ou seja, a administração pública abre, né, como um chamamento público de projeto. Daí você tem mais 60 dias para todo mundo se manifestar, ou seja, os demais parceiros privados. Quando houver a entrega dos estudos para a realização disso, pelos grupos privados interessados, seguem-se mais 30 dias para análise desse estudo pela administração e aí começar a se desenhar a minuta do edital licitatório. Note que é um processo, dada a complexidade, né, e o montante das obras, veremos logo adiante que são obras a partir de 20 milhões,
né? São contratos de 5 a 35 anos, ou seja, envolvem as PPPs atividades de relativa complexidade. Portanto, a preparação dos projetos públicos também são um pouco demoradas, demandam o tempo necessário para tanto. Preparar um projeto público de 35 anos, se a gente pensar que um ano é muito, mas para um projeto público de 35 anos, um ano de preparação pode até não ser suficiente. Então, aí nesse momento, a gente tem a análise dos estudos e a preparação das minutas do edital de contrato, né? Uma consulta pública, chega, portanto, à fase de consulta pública dessa minuta, para então se abrir o procedimento licitatório, onde a população, os atores sociais, a sociedade civil de um modo geral vai analisar, verificar e vai votar ou não pela pertinência daquela parceria público-privada, e aí sim será realizado o procedimento licitatório, né? E aí o tempo natural da licitação de 45 dias, que é uma licitação na modalidade de concorrência, para quem já viu isso na disciplina de Direito Administrativo, é a modalidade mais rigorosa de licitação, você tem um prazo de 45 dias para apresentação das propostas. Desdobra-se o procedimento licitatório, que aí coloca-se como, em tese, 60 dias, embora a gente tenha muitos exemplos de licitações bem mais demoradas. E você tem aí o momento de assinatura do contrato. Portanto, para a gente entender melhor o que são essas fases, esse projeto de manifestação de interesse, o MIP, e essa manifestação de interesse privada, é interessante a gente entender o que é as suas fases, né? Passando para o slide seguinte, a gente vai ter o que? A gente colocou aqui um certo esquema, né, mais didático por fase, o que significa cada uma delas por fase. Aí, nos balões superiores, vocês podem perceber o que? Apresentação de propostas, aprovação de proposta preliminar, aprovação da modelagem, a licitação e contrato. Em cada um desses momentos, a gente pode ver o que é cada um. Na apresentação de proposta, na manifestação de interesse privado, o investidor encaminha as propostas de estudos ao Estado, né? E o Estado que, no caso de elaboração de propostas públicas, o Estado, aquele setor, a secretaria específica ou o ministério específico vai encaminhar a proposta de estudos ao projeto de PPP. Sendo aprovada a proposta preliminar, o Conselho Gestor de Parceria passa a compor uma carteira, né, publicando um edital de chamamento para a participação de eventuais interessados, ou seja, começa a se desenhar um pouco do edital nesse momento. E já na proposta pública você tem a aprovação do Conselho Gestor também, onde há um aprofundamento dos estudos pelo setorial para mediante publicação do edital de chamamento, ou seja, começa a haver um efetivo aprofundamento no objeto. Na fase de aprovação da modelagem, você vai ter a conclusão do prazo para a entrega dos estudos de áreas técnicas que escolhem o melhor estudo e consolidam a modelagem final para apreciação do Conselho Gestor. Aí está se elegendo o que? O melhor projeto para a administração pública para se então encaminhar o procedimento licitatório. E no caso da proposta pública, você vai ter o quê? Uma conclusão de estudo e as áreas técnicas vão consolidar a modelagem final desse Conselho Gestor. Aí você tem o quê? O Estado, né, na primeira linha, ou o mercado na primeira linha e o Estado na segunda, trabalhando em conjunto na construção. E aí na fase de licitação e contrato, você tem o que? Com a aprovação do Conselho, inicia-se um processo licitatório vencedor de ressarcir o autor no estudo escolhido, ou seja, aquele que realizou o estudo, esse estudo naturalmente tem um custo. Se ele não for o mesmo parceiro que ganhar o procedimento licitatório, o custo de elaboração desse projeto, que pode tardar um ano ou mais, a depender da sua complexidade, ele vai ter que ser remunerado pelo aquele que venceu, pelo aquele que de fato vai disputar o contrato. E aí, com a aprovação do Conselho, inicia-se, portanto, o procedimento licitatório de PPPs. Bom, vamos adentrar agora mais especificamente a construção daquilo que seria a análise de mérito, né? O que é que pode ser concebido enquanto análise de mérito em PPPs? É quando você vai avaliar efetivamente se um projeto de PPP deve ou não ser constituído. Essa análise de mérito vai considerar uma série de fatores. Vamos ler aqui especificamente o conceito que seria de análise de mérito em PPPs. A análise de mérito do projeto constitui uma referência para a demonstração de viabilidade ou não da realização da PPP. Consiste num estudo técnico fundamentado, realizado previamente à abertura da licitação para subsidiar a decisão sobre a conveniência e a oportunidade da contratação mediante PPP. A gente deve observar também que as diretrizes trazidas no artigo 10 da lei de PPP,
ela vem para assegurar o quê? Transparência e eficiência na celebração dos contratos, estimando-se impactos orçamentários, ou seja, na própria realização da análise de mérito é importante, por quê? Porque a administração pública ela precisa ter um certo tipo de previsão orçamentária. A gente vai verificar mais adiante, conforme vocês verificam, ou já verificaram, ou vão verificar na disciplina de finanças públicas, né? Toda e qualquer destinação de recursos que ultrapasse o período de um ano, ele deve constar no plano plurianual, né? E a administração pública, ela traça, ela desenha, ela elabora o seu orçamento a partir de estimativas para os anos seguintes. E no caso da celebração de contratos de grande monta, que podem chegar a valores, né, que vão muito além do que a economia de uma administração pública pode despender naquele momento, né, aquele recurso vai ser diluído ao longo de muitos anos ou décadas, dependendo do caso, você necessita, né, de uma construção de um projeto público com estimativas razoavelmente fundamentadas, a fim de que a gente não incida em decisões irresponsáveis sob o ponto de vista financeiro para a administração pública, né? Portanto, nesse segmento aí, você tem no próprio artigo 4º da lei de PPPs alguns incisos que vão colocar o quê? Diretrizes legais para essa contratação, como se fossem princípios, né? Premissas a serem observadas no curso do estudo do projeto de PPP e da própria contratação, que seria no inciso 1 a eficiência no cumprimento de missões do Estado no empenho de recursos da sociedade, o respeito ao interesse e direito dos destinatários desses serviços públicos e dos entes privados incumbidos da sua execução, a indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional do exercício do poder de polícia e outras atividades, ou seja, a administração pública só pode delegar à iniciativa privada aquilo que efetivamente pode ser delegado. Por exemplo, nas PPPs de construção de complexos prisionais, que agora é muito comum no país, a administração pública pode delegar a construção do complexo e a gestão de elementos operacionais, né, de fatores operacionais no cotidiano daquele complexo. Porém, a prestação jurisdicional, o cálculo e a execução da pena, o transporte de presos detentos para outras unidades prisionais, isso tudo tem que ser conservado em mãos da administração pública. Outro ponto a ser observado na realização da PPP são a responsabilidade na celebração de execução das parcerias, a transparência dos procedimentos e das decisões, a repartição objetiva de riscos, né, quando a administração pública deve de fato traçar uma tabela e repartir esses riscos e, no momento de estudo de viabilidade, calcular os riscos, algo que nós vamos ver logo adiante, e a sustentabilidade financeira, as vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. Portanto, na análise de mérito das PPPs, deve-se verificar o que? A facilidade de estimar os custos de longo prazo, de controlar, de monitorar, ou seja, esse ganho de eficiência ele tem que ser objetivado, né? E é por isso que as PPPs têm vantagens e desvantagens. É por isso que é necessária uma análise de mérito do projeto de PPP para verificar se ela é efetivamente vantajosa ou não. Nas vantagens das PPPs, a gente pode enumerar o incentivo contratual para a execução pontual da obra, uma redução de custos globais, eventualmente, se assim demonstrar o estudo de viabilidade e análise de mérito, a gestão eficiente dos riscos, a manutenção de instalações de qualidade na prestação de serviço, ou seja, as instalações elas ficam ao final do contrato, né, em posse do parceiro público, e algumas desvantagens também devem ser pontuadas. Dentro dessas desvantagens, a primeira é que exige-se uma série de modelagens complexas. Estamos falando de contrato de grande monta e atividades de grande complexidade, né? Outro ponto de desvantagem pode ser a obsolescência dos serviços ou do contrato. O que é importante hoje, um serviço público de extrema importância, ou uma atividade, ou um tipo de tecnologia, ou algo novo que está se desenvolvendo hoje para o bem do cidadão, possivelmente daqui a 30, 35 anos pode não ser tão relevante assim. Então, a eventual obsolescência e a necessidade de remanejamento do contrato é também uma desvantagem, né? E alterações contratuais lentas, trabalhosas, dada a própria complexidade e muitas vezes uma certa gestão ineficiente de riscos pelo ente privado. Naturalmente que as atividades, os mecanismos, né, de monitoramento e avaliação do setor público estão aí para minimizar esse tipo de desvantagens. Mostrando para vocês aqui um pouco do que a gente tem, né, num certo fluxograma, você tem algumas fases. Você tem o estudo pré-viabilidade, a análise de conveniência e oportunidade, o processo licitatório e a própria gestão do contrato.
No estudo pré-viabilidade, você tem alguns tipos de análise. Análise fundamental, análise técnica, análise financeira, análise ambiental, aquela análise socioeconômica. E aí, dentro desse estudo pré-viabilidade, você pode, se aprovado pelos órgãos setoriais que apresentam esses estudos, eles podem ser incluídos ou não no PPA, uma vez aprovados. Já na análise de conveniência e oportunidade, é aí que entra a análise qualitativa e quantitativa, ou seja, a análise de mérito e, além disso, o que? A própria consulta à população. Você vai ter aí um projeto privado de referência que deve ser menor do que um projeto público de comparação. Basicamente, a análise de mérito, em poucas palavras, ela vai fazer uma comparação. Para prestar determinado serviço, para construir determinado tipo de edifício, ou seja, digamos, para realizar a construção de uma estrada. Primeiro faz-se a análise do projeto público de comparação, ver o quanto ela custaria se realizada diretamente pelo Estado, depois vai se fazer uma análise do projeto privado de referência, ou seja, verificar o quanto que sai essa construção e execução pelo parceiro privado e daí ser feita a comparação. Então vai se ter uma lista de verificação e estudos de casos, principalmente na fase quantitativa, e uma comparação entre o provável custo do fornecimento do serviço e a forma tradicional de realização direta. Ou seja, a gente vai ter um estudo aí do value for money, ou seja, o valor do dinheiro, o valor para o dinheiro, dependendo da tradução. Você vai ter o quê? Uma necessidade de se avaliar até onde é interessante a realização da PPP ou não, por critérios tanto qualitativos como quantitativos. E se for decidida a realização, aí sim se insere, né, no processo licitatório, elabora-se o edital, prepara-se o projeto e aí vai se ter um controle do contrato de PPP. Realizado o processo licitatório na modalidade de concorrência, que é o necessário, vai se ter a formalização do contrato e, posteriormente, a gestão e monitoramento desse mesmo contrato. Essa análise ela pode ser qualitativa e quantitativa. Num resumo esquemático desse tipo de análise, a gente vai ter a lista de verificação, a análise de mercado e estudos de casos. Estamos falando aqui da análise qualitativa. Ela vai se basear em três aspectos. Uma lista de verificação dos requisitos legais, e a gente vai passar já se ela tem de 5 a 35 anos, se ela é mais de 20 milhões, se ela está dentro dos termos da lei. Uma análise de mercado, porque verificar se de fato vai existir competição, se de fato existirão muitos parceiros privados interessados na execução daquele serviço, e também estudos de caso, que seria estimar qualitativamente o impacto daquilo, seria verificar o quê? Outras PPPs que já foram realizadas, outros tipos de parcerias público-privadas em sentido amplo, que já foram realizadas em cidades semelhantes, em estados semelhantes ou até em outros lugares do mundo e verificar o quanto aquilo foi bom ou não, ou seja, avaliar experiências anteriores enquanto subsídio à modelagem do projeto atual, ou seja, a definição de um modelo de gestão e estimativa do valor do contrato por aquilo que já foi realizado anteriormente, na intenção de evitar riscos chamados riscos de sobrecusto, ou seja, quando a administração traça uma estimativa, mas ao final a obra acaba saindo muito mais cara, ao final acaba saindo muito mais lenta, ou seja, verificar as experiências anteriores é de suma importância nesse sentido. Na análise quantitativa, a análise quantitativa é bastante simples. É fazer uma comparação entre o projeto público de comparação, ou seja, como se ele fosse realizado pelo Estado e quanto que ele vai sair se realizado pelo setor privado. Basicamente o que? Pegar o projeto público de comparação e o projeto privado de referência e fazer uma comparação quantitativa entre eles. Algumas nuances dessas duas formas de análise, qualitativa e quantitativa, a gente vai desdobrar agora adiante. Na análise qualitativa, falando da parte de elegibilidade, primeiro verificar o quê? Se é de fato mais de 20 milhões. Se o serviço é aquele adequado previsto nos termos da lei, ou seja, mão de obra, fornecimento, instalação e execução de obra pública, se está dentro do limite de 5 a 35 anos, se de fato há uma repartição objetiva de riscos entre o parceiro público e o privado, se existe mecanismo de avaliação de desempenho desse parceiro privado, a fim de que o parceiro público possa monitorar, e se essa remuneração do parceiro privado está estabelecida por metas, uma vez que se o objetivo é trazer uma certa eficiência na prestação desses serviços públicos, se essas metas de fato podem ser alcançadas ou não pelo parceiro privado. E, de fato, aqueles serviços e aquelas funções
podem efetivamente ser delegados ao parceiro particular. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Por exemplo, função jurisdicional não pode ser delegada, mas a função operativa de uma determinada parceria público-privada, sim, pode ser delegada. E aí tem uma série de perguntas que devem ser feitas para se verificar, que devem ser feitas para se verificar a adequação desse projeto. Né? Exemplos. Né? Os objetivos do governo podem ser definidos por meio de metas e padrão de qualidade, disponibilidade, para ver o que? Se de fato isso pode ser feito ou não. Outra pergunta seria: o atendimento aos padrões de desempenho de serviço pode ser apurado por meio de critérios objetivos de avaliação? Porque é necessário, uma vez dada a monta dos contratos e uma vez que se trabalha por desempenho, o parceiro privado trabalhará por desempenho, é necessário uma possibilidade de um indicador de verificação. Outro questionamento seria: o parceiro privado é capaz de estimar os custos para prover o serviço com base nos padrões de qualidade definidos no contrato, uma vez que a qualidade do serviço público prestado é também de interesse público e deve constar nos parâmetros de avaliação? Outro ponto seria: o projeto público tem escala suficiente para a contratação de um regime de PPP? Naturalmente, só se justifica a realização de uma parceria público-privada se for um projeto de grande monta. Né? É preciso verificar se há de fato uma escala suficiente para ser atrativa ao setor privado e baixar os custos do setor público, né, ao mesmo tempo. E aí, enquanto exemplo, a gente tem, por exemplo, um estudo de caso dos satélites. Né? A introdução de novos modelos de gestão transformou programas militares de telecomunicações. O que aconteceu? Verificou-se que o parceiro privado poderia ofertar capacidade excedente do satélite aos governos e empresas, né, criando uma certa economia de escala no projeto. Ou seja, a questão da escala passa a ser muito importante quando se fala em contratos de grande monta. Ou seja, esses parâmetros qualitativos devem ser observados. Passando agora a um pouco dos parâmetros quantitativos. Poucos parâmetros quantitativos a gente colocou anteriormente, que é algo muito simples, de certo modo. É calcular o custo e que seria realizado diretamente pelo Estado e um custo de uma parceria com o setor privado. Né? Verificando, você tem o custo de fornecimento de serviço de forma tradicional e o custo de fornecimento mediante PPP. Naturalmente, para a análise de mérito indicar que é viável, necessária e interessante para o setor público a realização de um PPP, o mérito da PPP deve ser o quê? O custo de uma PPP deve ser mais baixo do que o custo de uma realização de uma obra tradicional. Sob o ponto de vista quantitativo, você vai ter o quê? O cálculo do fornecimento público a partir do projeto público de comparação, e aí você vai ter o custo provável calculado, e nesse custo provável, o custo global, ele vai se verificar a conveniência e a oportunidade de contratação de mérito por meio de PPP. No projeto público de comparação, deve-se verificar o valor do investimento, subtraído, devem ser deduzidas as receitas acessórias e verificadas também as despesas, calculados os riscos, o valor dos seguros e dos tributos incidentes sobre aquela prestação. Ou seja, um cálculo de todos esses montantes a fim de ser verificado se para o setor público é melhor realizar diretamente ou junto com o parceiro privado. No caso do projeto privado de referência, a mesma coisa. Os componentes do projeto privado de referência seriam investimentos, receitas, né, deduzidas as receitas eventuais já oferidas no primeiro momento, as despesas, os tributos, os riscos e os seguros. Né? Colocando aqui para vocês um pouco da matriz de risco, só para vocês perceberem um pouco de como se deve objetivar o que vai ser de responsabilidade de cada um, ou seja, do parceiro público ou do parceiro privado. Né? Enquanto no caso aqui você vai ter projeto, construção, reposição de ativo em responsabilidade do setor privado, as mudanças de lei seriam do setor público, a movimentação externa de presos, aqui no caso de uma PPP prisional, né? Atendimento de alta complexidade seriam do setor público, ou seja, deve haver uma repartição objetiva de responsabilidades e de riscos nesse caso. Para entender melhor como é que se faz, né, essa comparação, basta a gente perceber um pouco do chamado Value for Money, onde você vai ter onde você vai ter o quê? O cálculo comparado dos custos de uma operação de investimento tradicional exercida pelo poder público com custo de uma operação via PPP. Onde você tem, por exemplo, aqui, na fase de construção, com atenção aí ao gráfico, você vai ter o quê? Um valor estimado e um tempo estimado de construção de 3 anos. Naturalmente que esse valor estimado ele pode ultrapassar, onde você vai ter um custo não estimado,
e onde você vai ter também um tempo não estimado, ou seja, um atraso na realização dessa obra. Esse é o projeto público de comparação. E após o investimento ali, você vai ter o quê? Um valor de custo na fase de operação, né? Durante 10 ou 20 anos. Você vai ter esse custo estimado e o custo não estimado. Naturalmente que se ao se falar de uma PPP, o aporte inicial é menor. Por quê? Porque a obra vai ser realizada pelo parceiro privado. Então, inicialmente a administração ela vai ter um custo menor para a realização da obra. Porém, posteriormente, ela vai ter o quê? Um maior custo de pagamento baseado no desempenho e na disponibilidade de demanda. Aí se comparando o quê? Enquanto que no projeto público de comparação o custo inicial é maior e depois subtrai-se esse custo, que é só somente o custo de operação, para a contratação com parceiro privado, o custo inicial tende a ser menor, enquanto a fase de operação, o pagamento do parceiro privado tende a despender um pouco mais ao longo do tempo. E aí, o value for money vai ser justamente a diferença desse valor de custo do setor público e o valor de custo do setor privado. Naturalmente que deve ser calculado e mensurado o retorno dos investidores privados. A gente tendo aí o custo esperado com os dois fluxos de caixa no valor presente, ou seja, aí você tem a comparação. Se houver de fato uma diferença e o valor da obra, do investimento realizado via PPP for menor, aí o value for money pode indicar, dentro da análise de mérito, a análise quantitativa pode indicar o quê? Que é viável sim a realização da PPP. Para ficar um pouco mais claro, a gente traz aqui exemplo, por exemplo, do metrô de Curitiba, onde você tem na linha de São Paulo, você tem na linha 4, você tem os investimentos iniciais realizados pelo setor público, e aí vocês podem ver em verde, né, essa queda na curva de investimento, onde você em verde você tem o dispêndio, os custos de recurso, e os benefícios vão ser depois o que? A cobrança de tarifa, a economia de tempo, a redução de poluição, sendo que após a inauguração e implementação do investimento também existe o custo de operação e manutenção. Né? Esse é o impacto orçamentário verificado se ela é realizada somente pelo setor público. No slide seguinte a gente vê como isso seria pelo setor, na parceria público-privada. A gente verificando aqui, a gente vai ver que você tem, no modelo tradicional, você pode ter um custo menor, que está escrito em verde, né, do projeto PPP, um custo menor de construção, aí da escala 1 ao 4, né? E após a realização, você vai ter o quê? Um custo de operação que pode vir a ser menor ou não, e maiores benefícios para a população. Né? No contexto de população, você agrega mais benefícios, uma vez que o dispêndio de recursos vai ser menor. Ou seja, no projeto PPP, você consegue ter algumas compensações na realização, ou seja, onde você dilui o custo no decorrer dos próximos 15, 20, 30, 35 anos. Não se pode deixar de calcular, entretanto, vocês podem ver já nesse slide aí em amarelo, a necessidade do custo de transação, ou melhor dizendo, a existência do custo de transação e dos custos de monitoramento. O que é que isso quer dizer com isso? Quando se envolve um parceiro público e um parceiro privado, os custos de transação aumentam. Naturalmente, uma ação realizada pelo próprio Estado não tem um custo de monitoramento distinto do que de ser realizada por um parceiro privado. E aí você deve verificar também, deve ser acrescido nesse cálculo o custo de transação e o custo de monitoramento pelo parceiro público. Ao final, gente, a gente pode chegar a trabalhar um pouco aqui em um caso prático, né? Um caso prático trazendo para vocês somente para perceber como é que é operativamente o cálculo da pertinência de realização de uma PPP ou não, dessa análise de mérito. A problemática do contexto, né? O problema do contexto que a gente traz é um contexto de uma PPP de construção de um complexo prisional. A construção de um complexo prisional, vocês vão ter como um problema carcerário do país, né? A nossa população carcerária é bastante grande e o custo de gestão e de implementação disso também é grande, é conhecido, né? Inclusive midiático. Né? E a avaliação do melhor arranjo institucional para a construção e gestão desses presídios passa pela análise de mérito de uma PPP também. Aí você vai ter o quê? Um estudo de 3 possibilidades. A construção de um complexo prisional pode se dar pelo modelo tradicional, onde o governo contrata uma empreiteira para realizar, né, e contrata a prestação de serviço também, né, ou melhor dizendo, presta diretamente o serviço, ou seja, contrata uma empreiteira para construir e o Estado vai lá, né, contrata os agentes penitenciários diretamente, enquanto servidores públicos, para realizar aquele serviço, vai fornecer alimentação, saúde e tudo mais.
para os presos, né? Você tem uma segunda opção, que é a cogestão. A cogestão é a delegação de execução de obra a uma empresa para a construção, né, do complexo prisional, e a delegação da operação daquele presídio a outra empresa. Né? Em Alagoas, por exemplo, o presídio que a gente tem, o complexo prisional recentemente construído, é manejado através de contrato de cogestão, né? Onde foi delegada uma construção e a outra empresa a gestão operativa daquele contexto. Ou você pode realizar também via PPP, né? Onde a delegação e execução de obra na prestação de serviços por meio de um contrato de PPP. Ou seja, o concessionário vai executar a obra e vai gerir ele próprio os serviços, né, de manutenção, né, e operação daquele presídio. Naturalmente que o aspecto jurisdicional e transporte de presos segue com o setor público. Sob o ponto de vista da análise qualitativa de um complexo prisional, verificamos aqui no nosso exemplo, a gente tem a elegibilidade, o valor do investimento é de 120 milhões, portanto é mais de 20 milhões. Há uma combinação de obras e serviços, portanto a natureza da atividade está de acordo com o que a legislação permite. O prazo é de 22 anos, está entre o intervalo de 5 e 35 anos, e a capacidade legal, ou seja, a assistência social, jurídica, médica, odontológica do preso, né, religiosa, laboral, educacional, ela pode de fato ser realizada pelo parceiro privado. Então, assim, qualitativamente, nesse ponto, a elegibilidade da PPP prisional é possível e viável sob esse aspecto. Sob o ponto de vista da adequação, deve haver o quê? Uma repartição de riscos. Sob o ponto de vista jurisdicional, os riscos são do Estado, operacionais do parceiro privado. Metas e padrões de qualidade com desempenho da concessionária, indicadores de monitoramento do Estado para verificar se as atividades e a qualidade de vida dos presos está sendo gerida de maneira adequada. A vinculação de desempenho ao pagamento é algo muito importante em algumas PPPs. Muitas vezes o que o parceiro privado pode ser estipulado contratualmente que o parceiro privado só receba a remuneração do parceiro público se de fato ele estiver desempenhando um papel dentro daquele padrão de qualidade. E uma competição entre licitantes, ou seja, deve ser verificada também se existem licitantes suficientes, ou seja, se existe no mercado gente interessada em realizar aquele PPP. E por fim, na parte qualitativa, estudo de casos semelhantes, verificar casos anteriores de terceirização de gestão prisional que existe desde os anos 90, ainda que não na modalidade PPP, mas a terceirização da gestão prisional existe desde os anos 90. Aí já sob o aspecto mais quantitativo, verifica-se o investimento, que 4 unidades de regime fechado masculina, uma unidade do corpo de guarda, uma unidade do grupo de operações táticas, uma unidade central de serviço e uma unidade central de saúde. A partir daí vai se calculando os investimentos. Nós temos então os custos operacionais, os impostos, os seguros e vamos ver no slide seguinte os riscos. Ou seja, custos operacionais seriam recursos humanos, alimentação, enxoval, manutenção, utilidades, transportes e seguros. Note-se que aí a tabela tem 3 colunas, né? Uma com os custos, com os itens e outro, o que seria no projeto público e o quanto custaria no projeto privado, ou seja, a mensuração desses custos se realizados por um ou por outro. Depois a gente tem os impostos e os seguros empreendidos nisso. Tudo deve ser calculado, inclusive os riscos de uma PPP. Sabemos que esses riscos de uma PPP, eles podem ser o quê? De naturezas distintas. Você pode ter um risco quanto a um erro de concepção, você pode ter um risco quanto a custos adicionais de construção e você pode ter um risco quanto a custos adicionais de operação. Erros de concepção seria uma falha na concepção do projeto. Muitas vezes a administração e o parceiro privado erraram na concepção do projeto. O projeto tem uma natureza um pouco distinta e isso pode ensejar custos ou riscos adicionais. Em outro ponto, você tem o quê? Os riscos adicionais de construção. A obra acaba saindo um pouco mais cara do que o planejado. Isso é muito comum, né? Alguns documentos do Banco Mundial, do FMI e do Banco Interamericano de Desenvolvimento já acusam um grande número de risco de sobrecustos nas PPPs pelo mundo, né? A gente tem uma série de riscos de sobrecustos que muitas vezes são mal calculados. Por isso é tão importante essa fase do cálculo de riscos, ou seja, a estimativa real dos custos e dos riscos é fator imprescindível para uma realização de uma boa análise de mérito, né? E por fim você tem custos adicionais de operação. Muitas vezes a concepção do projeto está correta, o valor da obra
está correto, ele é executado, mas aquilo que se estimava enquanto custo de operação, pode haver o quê? Uma alteração nesse sentido. E aí isso pode se verificar o quê? Um risco também. O risco da operação de um complexo prisional pode ser bastante grande e pode depender de fatores, inclusive, que extrapolam os projetos. É um fator pertinente à gestão, rebeliões e o que mais vier a ocorrer. Então esses riscos eles são todos calculados e mensurados quantitativamente e monetariamente, inclusive. E aí, ao final, você tem o quê? A comparação do resultado de um projeto público de comparação e o resultado de um projeto público de referência. Nesse caso aí, você tem o quê? Custos, riscos, seguros e tributos. Enquanto que no projeto privado de referência, você pagaria uma contraprestação e esses custos e riscos todos correriam por conta aí mediados com o setor privado, e na contraprestação o Estado teria que cuidar o quê? Do custo de transporte, uma vez que o transporte de presos entre unidades seria de sua incumbência, e a contraprestação, ou seja, aquele valor efetivamente pago ao parceiro privado. Como vocês podem ver, há aí uma comparação entre o valor total de um resultado de uma PPC, ou seja, de um projeto público de comparação, e o resultado de um PPR, ou seja, um projeto privado de referência. Deve-se observar, portanto, que na PPR, ou seja, no projeto privado, devem-se considerar os investimentos e a demanda projetada, ou seja, os impactos de mensuração de desempenho, os custos operacionais, os encargos tributários ao longo da vigência da PPP, e o parceiro privado calcular isso. Ao final, você tem o quê? Todos os custos de operação, os custos de construção e os custos de reinvestimento, tanto no projeto público como em parceria, né, com o parceiro privado. E aí o cálculo total, o custo de análise de mérito, ao final vai conseguir verificar o quanto que se tem em termos de custo de operação, custo de construção e a necessidade de reinvestimento no longo prazo. Comparando-se aí os valores, você tem quantitativamente a possibilidade de decidir entre um e outro. Ou seja, na análise de mérito existe a parte qualitativa e a parte quantitativa. Sob o ponto de vista quantitativo, é calcular os custos, os investimentos, os riscos, né, e as possibilidades de sobrecusto e necessidade de reinvestimento. A partir daí, toma-se a decisão. Ao final, você tem aí o cálculo do value for money, no sentido de que você vai ter o custo público, mais uma série de tributos, seguros e riscos, e no caso da contratação privada, você vai ter o custo do valor pago ao setor privado, mais o valor de transporte dos presos pelo setor público, e aí sim a diferença que vai indicar a viabilidade ou não do investimento via PPP, ou seja, se vai ser mais eficiente ou não. Ou seja, a princípio nós temos aqui a apresentação de um contexto geral das parcerias público-privada. A partir da apresentação desse contexto geral, das demandas de investimento por infraestrutura, nós passamos pela construção da evolução normativa que leva ao arcabouço jurisdicional que nós temos hoje para a realização das PPPs. A gente apresenta um pouco dos elementos técnicos de realização da análise de mérito e ao final a gente traz para vocês um caso prático de como foi feita a realização da análise de mérito de um complexo prisional em aspectos qualitativos e quantitativos, né? Nesse momento a gente vai se despedindo, né? Deixo aqui o meu e-mail, né? Deixo aqui o agradecimento pela atenção de vocês, agradecimento ao professor da disciplina pelo convite mais uma vez, e dizer que a gente vai seguindo, falando à distância sobre diversos aspectos de realização desses projetos públicos. Espero que essa exposição tenha contribuído um pouco para ampliar o escopo de conhecimento de vocês a respeito, tá ok? Um abraço, a gente volta a se falar por e-mail.